Solicito a entrada do nosso poderoso irmão Ademir Cândido da Silva, presidente honorário da soberana Assembleia Federal Legislativa. Ademir, por favor, por gentileza. Não? Tá bom. Solicitamos o eminente irmão Lucas Francisco Gaudiano, grão-mestre do Distrito Federal, por favor, para compor a mesa dos nossos trabalhos. Chamamos o eminente irmão Adalberto Aloísio Eng, grão-mestre estadual de Santa Catarina. Solicitamos para fazer parte dos nossos trabalhos o eminente irmão Edmo Muniz Pinho, grão-mestre estadual do Rio de Janeiro. Grande. Chamamos o poderoso irmão Laelson Rodrigues, grão-mestre geral de honra do Grande Oriente do Brasil. Por favor, todos em pé. Antes, porém, convido o general de Exército da Reserva, Dark, por favor, queira comparecer para auxiliar nos nossos trabalhos. Me pego de surpresa. Quem mandou estudar? Solicitamos a entrada do sapientíssimo irmão Ricardo Maciel Monteiro de Carvalho, presidente da soberana Assembleia Federal Legislativa, e do soberano irmão Marcos José da Silva, grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, acompanhando o palestrante, general de Exército, o irmão Antônio Hamilton Martins Mourão, secretário de Economia e Finanças do Distrito Federal. Do Distrito Federal do Agora faremos a homenagem ao Pavilhão Nacional. Amor, 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 amor. Olha o vento. Tá indo bem? Tá indo bem?
morte. O sol da liberdade raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar o braço forte, em teu seio, olha a liberdade, desafiam nossos peitos à própria morte. Salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vive, de amor e de esperança terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos destes homens, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arriba, teus sonhos negros campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa África no teu seio mais amor. Salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para sempre estrelado, e diga o rei de louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça guarda forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém jogou a própria morte. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos destes homens, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bem, em ato contínuo, nós vamos à canção do Exército. Nós somos a pátria amada, fiéis soldados, por ela amada, nas cores de nossa pátria, e brilha a glória, cuja vitória, em nosso valor se encerra, toda a esperança que o povo alcança, manativa fora a terra, e brilha a glória, cuja vitória, mas queremos não fervor, a guerra somos causadores, porém se a pátria amada por um dia rajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra somos causadores, porém se a pátria amada por um dia rajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso paz, e quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, se dermos por ela a vida e brilha a glória, cuja vitória, assim ao Brasil parede, com terra e glória por fim brilhar.
Podemos sentar, meus irmãos. Deixa eu só falar do título da palestra. Antes de iniciar a palestra do nosso general de Exército, irmão Antônio Hamilton Martins Mourão, quero dizer que ele vai desenvolver o tema sobre análise da conjuntura mundial da América do Sul e do Brasil. Eu passo a palavra ao nosso coronel Manuel Penha para que ele possa discorrer de forma sucinta, porque é uma lista aqui imensa do currículo vitae do nosso general. Por favor, coronel. Boa noite, pessoal. Nós não queremos incorrer no risco de não saudar as pessoas, as autoridades presentes. Não temos aqui a relação dos convidados que atenderam ao nosso chamamento, mas, de qualquer maneira, saudamos o Major Brigadeiro Eduardo Martins, que se faz presente. Saudamos aos militares da reserva e da ativa que estão presentes com seu terninho preto, com sua camisa social, por terem atendido ao nosso convite. O canto da Canção do Exército mostrou que temos muitos civis que sabem cantá-la, mas mostrou também, general Mourão, que temos militares aí meio camuflados, querendo, e que a intervenção que foi pedida seja feita com muito amor. General Mourão, o nosso sapientíssimo irmão Ricardo, que está do seu lado esquerdo, que é o presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil, ele, antes do senhor proferir sua palestra, ele vai dizer algumas palavras daqui a pouco, dizendo da razão do convite que foi feito e que serão feitas a outras pessoas. É isso, Ricardo? Ok. Irmão Mourão, general de Exército, que toma conta da nossa Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro. Portanto, excelentíssimo. Venerável irmão, que é das nossas lojas co-irmãs e confederado, e está vinculado e ativo à Sereníssima Grande Loja do Rio Grande do Sul. É um mestre fardado, assim como somos mestres paisanos, militares paisanos. O Brasil atravessa uma fase confusa, mas o Brasil vai dar jeito a si mesmo, tem que dar, somos muito ricos. Somos muito fortes, general Mourão. Somos fortes como o Exército, como a Marinha, como a Aeronáutica, somos fortes como a maçonaria. E, sem fazer palestra paralela, porque não fui delegado para isso, mas nossos dois gigantes, o gigante armado e o gigante desarmado, cuja força reside nas profissões, as duas estão bem longe da Operação Lava Jato. Como o general Mourão é das grandes lojas, nós queremos aqui fazer uma pequena apresentação, é uma operação quebra-gelo, dizendo que, por sermos federados, nós temos um presidente que leva o nome de soberano, que está do seu lado direito. Ele é o Temer. Não sabemos se ele vai ser preso. Viu que a operação é quebra-gelo mesmo. Do seu lado esquerdo está um senhor bem cabeludo, de nome Ricardo, que representa o Maia, que substituirá o Temer. E não sei se será preso também, eu não sei se ele está gostando da comparação. À sua direita, longo,
está um outro general de 4 estrelas, general Dark. Então temos o alto comando do Exército aqui representado por Vossa Excelência na ativa e temos o alto comando do Exército na maçonaria representado pelo general Dark. A direita do general Dark tem uma autoridade. Esse não está correndo muito risco, não. Ele seria o governador do Distrito Federal, que é o nosso irmão Lucas Eldiano, que é o dono do nosso terreno. Não vou descrever para a direita, nem para a esquerda curto, nem para a esquerda longo, torna-se desnecessário. Essa foi só uma operação quebra-gelo. Currículo do nosso irmão e general de Exército Mourão. General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, da turma de 75 de artilharia da Academia Militar das Agulhas Negras, por onde ele foi graduado bacharel em Ciências Militares. Ele tem o curso especial de Oficial de Informações, categoria A, da Escola Nacional de Informações, ESNI, aperfeiçoamento de oficiais da Arma de Artilharia, quando foi graduado mestre. Ele tem os cursos básicos paraquedista do Centro de Instrução General Penha Brasil, lá no Rio de Janeiro. Os testes de idiomas de língua inglesa, língua francesa, língua espanhola, no nível B. É mestre de salto, portanto, comanda a aeronave em voo. Tem a Escola de Comando de Estado-Maior. Tem o estágio básico de salto livre, porém, por isso é daqueles que vão mais alto e caem muito mais do que aqueles que são enganchados em aeronave. Tem o curso especial de operações de selva na categoria A, que é a maior, do Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS. E tem o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, que ele declarou aqui feito à distância. Condecorações, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ainda vou ler Venezuela, Unavem e paro por aí. Principais funções exercidas. Instrutor da nossa Escola de Formação, Academia Militar das Agulhas Negras. Missão de Paz em Angola, Unavem 3. Comandante do 27 Grupo de Artilharia de Campanha em Juí, no Rio Grande do Sul, que eu acho que foi aí que o irmão foi cooptado para ser maçom, porque já era maçom mesmo sem usar avental. Chefe do Estado-Maior da Artilharia Divisionária 6 de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Comandante da segunda Brigada de Infantaria de Selva, São Gabriel, Amazonas. Então pode falar pelo Brasil, porque são 64% do território que ele esteve sob um alto comando de 4 estrelas e comandando uma brigada numa região linda, despovoada. Vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, chefiou as escolas militares todas, e comandante militar do Sul. Ele colocou aqui, última função desempenhada, comandante militar do Sul. Função atual, secretário de Economia e Finanças. E eu disse para ele que nessa altura, do final da leitura do seu currículo vitae, riquíssimo, simplificado e riquíssimo, eu ia dizer para ele que ele tinha colocado o último comando do Rio Grande do Sul. Para o Exército é a nossa tropa maior e mais adestrada, talvez a mais rica, mas é muito forte. E num momento conturbado do Brasil, parecido com hoje, ele teve a coragem de usar a voz e se insurgir contra o que todos nós nos insurgimos. Por isso, nosso companheiro gritou ali há pouco, intervenção já. E fez uma solenidade militar, e tinha autoridade para isso, e comandava o nosso exército do Rio Grande do Sul, e por isso alguém de maior poder achou que estava punindo o general, transferindo o general para Brasília, para tirar a tropa da mão dele. E deu para ele a Secretaria de Economia e Finanças. Então ele controla o exército, o dinheiro do exército. Que punição! Tiraram de uma função boa e deram uma muito mais nobre
e mais forte que a comandar o dinheiro. Não sei as dificuldades que o general enfrenta, mas em termos de dinheiro, é. General Mourão, é uma alegria ter lido o seu currículo. Gostaríamos de convidar para continuar os nossos trabalhos na formação da nossa mesa. Eles estavam em outras atividades. Por favor, eu chamo o irmão Ari para compor a mesa. O nosso chefe de gabinete da Soberana Assembleia Federal Legislativa. O nosso irmão Tofete. Convido também para formar a nossa mesa, ajudar nos nossos trabalhos. O irmão Tofete é o secretário da Soberana Assembleia Federal Legislativa, competentíssimo demais. Muito obrigado pelo convite, eu realmente estava organizando ali. Bom, senhoras e senhores, a dinâmica da palestra do general Mourão, nós vamos seguir mais ou menos o que nós temos seguido aqui, nas demais, nas anteriores. Eu tenho aqui 20 vamos chamar de papéis para a formulação de perguntas. O interessado vai pôr o nome, e-mail e telefone. Por quê? Nós vamos sortear, escolher aqui ao final 5 perguntas para que o general responda aqui ao vivo. As demais serão encaminhadas à assessoria, que já fez o compromisso, que vai responder todas através do e-mail. Para que não fica realmente... Vamos estabelecer esse critério, ok? Já está acertado com o palestrante. Eu vou, antes de ocupar meu lugar na mesa, eu vou estar aqui embaixo, distribuindo para quem estiver interessado. Vou distribuir logo agora, porque algum assunto que ele for falando já é de interesse para fazer alguma pergunta, ok? Muito obrigado. Daqui a pouco eu assumo meu lugar. Eu convido também o Major Brigadeiro Martins para que possa fazer parte dos nossos trabalhos. Está sendo montada uma força conjunta, Marinha e Exército. Pois bem, passo a palavra agora ao presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, nosso sapientíssimo irmão, Ricardo de Carvalho. Por favor, com a palavra. Muito obrigado. Mas nós temos hoje aqui, nessa composição dessa mesa, a Marinha Brasileira e o Exército Brasileiro. Ela não estaria completa se nós não tivéssemos a Força Aérea, né? E eu peço que tragam até aqui para compor a nossa mesa o nosso irmão e deputado federal, o Coronel Brito, Coronel Aviador, para tomar parte dos nossos trabalhos. Meu querido amigo e presidente da Comissão Institucional de Relações da Soberana Assembleia com as Forças Armadas Nacionais, Coronel Penha, muito obrigado. Qualquer semelhança com a apresentação da mesa foi mera fatalidade, não existe. Quero agradecer a presença de todos, quero saudar a nossa mesa, na pessoa do nosso grão-mestre do Distrito Federal, irmão Lucas Gaudiano, satisfação muito grande. Agradecer ao nosso amigo, irmão, general Antônio Mourão, por abrilhantar a nossa noite com a sua palestra. Agradecer a presença de todos, irmãos, deputados, senhoras, senhores. E eu tenho hoje uma satisfação especial em poder receber meu irmão, General Mourão. General Mourão, ele é
uma pessoa de posições muito firmes, e eu diria que, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, um dos maiores patriotas que teve a coragem de levantar a sua voz num momento mais crucial em que nós vivíamos, de um verdadeiro descrédito, onde imaginava-se que poderiam usar as Forças Armadas a seu bel prazer. É muita coragem. E eu lhe parabenizo, coronel. Lhe parabenizo pelo compromisso assumido, pelo juramento. Lhe parabenizo pelo compromisso assumido com a sua iniciação na maçonaria. Vivemos hoje, dentro da nossa nação, um momento de total falência e descrédito nas instituições. Atravessamos a maior crise que o nosso país já enfrentou ao longo da sua história. Do alto dos meus 59 anos, eu já enfrentei 13 planos econômicos. Enfrentamos todas as adversidades que poderiam ser impostas ao povo brasileiro e com muita luta, com muita garra. Isso é uma particularidade desse povo, general. O povo brasileiro tem essa particularidade de vencer as dificuldades. Lutar e acreditando que cada dia pode ser melhor. E nós fomos com todas as dificuldades construindo, ajudando a construir essa nação. Mas hoje, nós estamos completamente e infelizmente descrédulos das instituições que administram o nosso país. Vivemos em especial uma crise institucional, uma crise de segurança, uma crise ética e moral. Fosse apenas uma crise financeira, nós teríamos toda a capacidade do mundo de trabalhar mais e vencer essa crise financeira. Mas não podemos mais sozinhos lutar contra um sistema completamente falido, que tem interesses completamente distorcidos do que são os interesses da nação brasileira, do que é importante para o povo brasileiro. E eu me recordo que quando da sua entrevista, naquela rádio em Porto Alegre, eu me senti muito feliz, porque eu pensei comigo, alguma coisa há de acontecer. Eu vejo hoje um patriota, um general, levantar a sua voz definitivamente, mostrando que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas não estão ali para proteger ninguém, a não ser o cidadão brasileiro, o povo brasileiro. Essa é a função das nossas Forças Armadas. Eu tive, há 30 dias atrás, em Santos, e tive a grata satisfação de poder abraçar e cumprimentar o general Campos, um excelente patriota, um excelente general, uma folha de serviços prestado à nação também muito grande. Mas nós chegamos hoje a uma situação que nos bota numa situação muito difícil. Quando nós poderíamos imaginar que nós íamos ter que usar o Exército, teríamos que recorrer às Forças Armadas para tentar garantir a segurança e a estabilidade de um povo. A exemplo do que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, onde nós tivemos a força do Exército fazendo uma verdadeira operação em favor da segurança do cidadão do Rio de Janeiro. E hoje esse exército, esse mesmo exército, tem que voltar, tem que expor os nossos soldados a uma situação que vivemos de guerrilha urbana para tentar garantir a paz do cidadão carioca. As coisas não vão bem para o nosso país, general. Os princípios foram todos distorcidos. O povo brasileiro não mais aguenta essa situação. Não existe saída. Não é uma eleição prevista para 2018 que vai mudar a situação do país. Todos, quase que sem exceção,
dos nossos representantes, deputados, senadores, estão envolvidos em algum esquema de corrupção. A corrupção nesse país se tornou uma coisa tão banal que na segunda-feira a gente assiste a um escândalo e na terça-feira já estamos esperando o próximo. O povo brasileiro já não se escandaliza mais com a falta de postura ética e moral de seus dirigentes. Os investimentos internacionais, que são muito importantes para o nosso país, pararam. A economia desse país parou. Nós estamos todos vivendo uma situação muito difícil. A maçonaria, ela tem uma história construída junto com o Exército de Caxias, nosso grão-mestre, onde a maçonaria foi muito atuante politicamente e colaborou com a construção da República, com a construção da nação brasileira. E hoje, essa mesma maçonaria levanta a sua voz e retoma o seu compromisso como instituição de homens justos e sérios, buscando colaborar de alguma forma com a sociedade brasileira, resgatando os princípios éticos e morais que são muito importantes na direção do nosso país, na construção da nossa família. Nós estamos fazendo a nossa parte, general. Nós criamos uma comissão institucional de relações da Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil, com as Forças Armadas, que está sob a presidência do Coronel Penha, buscando identificar e intensificar a participação do Exército Brasileiro e da maçonaria nas atividades sociais em todo o território nacional. Cumprimos o maior desafio que poderíamos, que era conseguir criar uma comissão institucional de representatividade parlamentar no Congresso Nacional. Conseguimos, graças a Deus, 3 deputados federais, irmãos, que não estariam envolvidos, até onde nós conseguimos levantar, em qualquer leviandade, em qualquer desvio de conduta. Foi tarefa árdua. Foi procurar uma agulha num palheiro à noite, sem luz. É vergonhoso. Estamos construindo uma comissão institucional de relações políticas junto a irmãos de profundo conhecimento jurídico para conseguir trabalhar e desenvolver e promover projetos de leis de iniciativa popular lançados pela nossa instituição, Grande Oriente do Brasil, Grande Loja, independente, com as sociedades, com as entidades sociais, como Lions, Rotary. Nós estamos tentando movimentar as sociedades organizadas em favor da nação brasileira. Nós estamos fazendo a nossa parte. Ficamos muito felizes, coronel, general. Ficamos muito felizes porque sabemos que vamos encontrar nas Forças Armadas o apoio e o amparo para continuarmos essa luta e para intensificarmos todos os nossos esforços em favor da construção de uma pátria mais justa, mais igualitária, onde o respeito ao cidadão seja prioridade de todo servidor público por ele eleito. E eu quero passar a palavra ao nosso grão-mestre, irmão Marcos José da Silva, para suas considerações. Boa noite a todos. Na pessoa do nosso querido sapientíssimo presidente da Assembleia, eu apenas diria idem, que ele já fez uma palestra. Então, sendo assim, eu parabenizo a iniciativa da Assembleia por trazermos aqui a palavra do general Mourão, e dizer que nós é que somos os grandes beneficiados. É bem verdade que temos esse momento de turbulência, mas nós já passamos por outros. Algumas até bem árduas, e nós sabemos disso. E a fibra e o denoro do povo brasileiro há de superar isso. Nós somos como se fôssemos um aço
do qual seria forjada uma espada. E a boa espada é aquela, general, que vai ao fogo, é malhada, vai na água. Vai ao fogo, malhada, é água. E assim vai se montando a grande espada. Nós estamos passando, já passamos pelo fogo, pela água, e já fomos malhados. Tenho certeza que superaremos isso. Não só confiando nos nossos irmãos maçons, nossos irmãos também militares, mas, acima de tudo, a nossa confiança em Deus, que Ele sabe tudo e a Ele devemos tudo. Obrigado pela essa gentileza. Bem, eu pediria gentilmente aos componentes da mesa que ocupassem a primeira fila aqui, para que nós de frente pudéssemos ver melhor e assistir aqui no telão a palestra do nosso general de Exército. Responsável pelo lavradio. Com a palavra, o general Mourão. Caros e caríssimos irmãos, senhoras aqui presentes, eu inicialmente gostaria de expressar a minha satisfação, o meu orgulho, o meu privilégio por poder, nessa noite, me dirigir a essa plateia constituída de homens livres e de bons costumes, que cavam masmorras aos vícios e erguem templos à virtude. Comigo me acompanha o Coronel Ferraz, meu assistente, e que na linguagem militar é conhecido como Joel, jovem oficial de efeitos luminosos. O que eu vou apresentar aqui aos senhores e às senhoras é a minha visão, por isso que eu coloco uma visão daquilo que nos cerca. Em todos os fóruns que eu compareço, eu deixo muito claro que eu não sou o dono da verdade. Cada um de nós tem seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes, seus valores, suas experiências, né? E isso dá uma percepção. E é isso que eu vou tentar transmitir aqui de forma a mais objetiva possível a todos os senhores. Como antigo integrante, eterno integrante, digamos assim, da atividade de inteligência, eu sempre gosto de me reportar a essa frase do John Foster Dulles, foi secretário de Estado dos Estados Unidos e um dos criadores da Agência Central de Inteligência, onde ele diz que a inteligência é o mesmo que clarevidência, é um tipo de ofício artesanal de profetizar. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente trabalha buscando enxergar o que acontece na nossa volta, a gente normalmente se encontra naquilo que nós chamamos de um estado de opinião, que é entre a dúvida e a certeza. Por isso que eu enfatizo que aqui eu tocarei na minha visão. Vamos seguir esse sumário, uma rápida introdução. Farei uma análise da conjuntura, conforme foi dito aqui no início da nossa atividade, abrangendo o mundo de hoje, a América do Sul, que é o nosso entorno próximo, e o nosso país. Vou discorrer alguma coisa do que eu penso que tem que ser o Estado moderno,
que é para onde nós temos que dirigir. E vamos a uma conclusão. Pode ir, Ferraz. Essa transparência, né, eu podia até colocar aí, em homenagem ao Brigadeiro Martins e ao Coronel Brito, que não existe céu de brigadeiro, né? Mas não existem mais mares tranquilos. O mundo de hoje, ele é cataclísmico. Ele muda constantemente. Ele nos chacoalha, ele nos atinge. Por quê? Porque existe uma velocidade de informação muito grande. Se nós colocarmos aqui eu estou com uma plateia de gente experiente, né, que já viveu outras épocas. Se nós voltarmos, não muito tempo atrás, 45 anos atrás, vamos colocar aí, nós não tínhamos rede nacional de televisão, não havia televisão colorida, não tinha internet, a gente trabalhava na máquina de escrever, ou seja, as informações eram transmitidas de forma muito mais lenta. Para mim, que morava lá no interior do Rio Grande do Sul, para chegar a música mais nova, alguém tinha que ir ao Rio de Janeiro comprar um long play, não é? Ou então um compact disc. Não é? Todos aí devem lembrar disso. Colocar numa vitrolinha e ouvir a última dos Beatles ou do Creedence, ou seja lá o conjunto, não é? Que todos nós gostamos um dia. Né? Então era um mundo tranquilo, um mundo calmo, sereno. Hoje não. Hoje as coisas mudam por quê? Conforme falou o Ricardo, segunda-feira acontece uma coisa, na terça outra, na quarta uma terceira, e a gente não sabe para onde vai. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo e que nós temos que enfrentar. Não podemos fugir disso. Próximo, Ferraz. Então, mais do que nunca, a gente precisa vigiar com muita atenção tudo, porque o mundo está complicado. Próximo. E como é que está esse mundo de hoje? Ele tem a hegemonia militar de uma hiperpotência militar, tecnológica e econômica. Ninguém tem dúvida que os Estados Unidos da América, por mais que passem por abalos, né, nós estamos vendo agora o furacão que arrasou Houston. Os senhores podem ter certeza que daqui a 3, 4 anos Houston está de pé. Está tudo funcionando de novo. Por quê? Pela capacidade do povo. Então, é uma realidade. Não adianta fugir disso e não adianta ser xenófobo com isso. Temos 3 grandes blocos econômicos que vivem em crise. O bloco asiático, o bloco europeu e o nosso bloco americano. Instabilidade e competitividade. Essa velocidade das informações, a capacidade de se comunicar em tempo real, leva a uma competição muito mais acirrada. Conflitos disseminados em larga escala. Nós temos conflito no mundo inteiro. Por favor, Ferraz. Nosso país aparece aqui como conflito de drogas. O México tem uma guerra lá com as drogas. A África, com Nigéria, Congo, Sudão, Sudão do Sul, República Centro-Africana, onde nós estamos pretendendo montar uma missão de paz para lá, um batalhão nosso que esteja saindo do Haiti. Ucrânia, Turquia, Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Iêmen, Somália. Então o conflito está aí. Nós estamos a qualquer momento algo pode acontecer. E o flagelo da guerra nos atingir. Próximo. Pode seguir, Ferraz. Todos os países hoje dependem de sistemas integrados de alta tecnologia. Eu costumo dizer, lá dentro do nosso quartel-general, que se faltar luz, eu posso mandar todo mundo embora para casa, porque ninguém faz mais nada. Todo mundo está plugado em algum tipo de sistema, só se trabalha com computadores, e se cair a energia, nós não temos como funcionar. O controle da distribuição de energia também usa a tecnologia elevada, controle da distribuição de água, o controle das telecomunicações. Então, todos os países dependem disso. E a guerra, ela vem sendo terceirizada. Determinadas funções que eram típicas das forças militares, hoje estão colocadas naquilo que se chama de empresas militares. Um exemplo, acredito que todos os senhores e as senhoras já ouviram falar, é a Blackwater. Temos até livros a respeito disso. Então, proteção da área de retaguarda, distribuição de determinados suprimentos, ajuda humanitária, isso vem sendo colocado na mão de mercenários.
é o barateamento do custo da guerra. A guerra custa muito caro hoje em dia. Próximo. Grandes corporações desafiando os estados nacionais. Vimos isso aqui no nosso país. As grandes empreiteiras, né, praticamente tomaram conta do Estado. Já me referi ao impacto dos grandes acontecimentos em tempo real. Um grande número de atores governamentais que ocupam espaços que seriam do Estado. O interesse público e privado com grande interação e levando a quê? A corrupção. A corrupção está no mundo inteiro. Ela não é privilégio aqui nosso. Né? As ameaças transnacionais que eu vou mostrar mais adiante. E os mega-eventos. Acabamos de sair de 2 mega-eventos. Copa do Mundo e Olimpíada. Eu tenho certeza que os senhores e as senhoras jamais imaginaram que as Forças Armadas seriam empregadas em eventos dessa natureza. Vamos lembrar, a Copa do Mundo para nós sempre foi o quê? Dia que termina o trabalho mais cedo, churrasco, pipoca, cerveja e vamos ver o jogo do Brasil, que ultimamente não tem nos satisfazido muito, né? Mas essa é a realidade. E de uma hora para outra, tivemos que ser empregados na segurança desses eventos. Tal a magnitude que isso atingiu, e atingiu por quê? Próximo, Ferraz. Por causa dessas ameaças. Está lá o terrorismo. O terrorismo ele está solto no mundo. O Brasil é campo aberto para isso. Inúmeros atos terroristas são praticados hoje. Quando se queimam ônibus, quando se bloqueiam estradas, isso é ato de terrorismo. O crime organizado, né? Possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro. Aí o pessoal alardeando que a Bolsa de Valores atingiu 75 mil pontos. Vamos olhar lá. São 4 grandes empresas que detêm 60% das ações. 2 são banco, Itaú e Bradesco. E as outras 2 são empresas de commodities, Petrobras e a Vale. O resto são pequenas empresas. Fluxo de capitais ilícitos, né? Hoje está havendo uma união mundial para conter isso. A lavagem de dinheiro que ocorre. Né? Tivemos há pouco aí aquela dinheirama encontrada lá em Salvador, lá com o nosso amigo, digamos assim, entre aspas, Gedel, né? Que tomava banho com o dinheiro, né? Tal a quantidade de impressões digitais que havia nele. Migrações ilegais. Né? Aqui em Brasília nós não vemos isso muito, mas vão ao Rio de Janeiro, caminhem na orla de Copacabana no final da tarde e vão ouvir línguas africanas, espanholas, haitianos e por aí afora. Conflitos armados, doenças infecciosas, a febre amarela voltou, chikungunya, zika, coisas que nós julgávamos banidas, esgotamento das fontes de energia. E o nosso país tem muita fonte de energia. Olham para a gente com olho grande. Espionagem, a instabilidade dos regimes, colapso dos sistemas de informação, tal a quantidade de dados que vem sendo acumulado. A ampliação das simetrias, o gap tecnológico, a guerra cibernética. Todo dia tem um vírus novo invadindo o mercado. Todo dia as nossas instituições são atacadas. Catástrofes ambientais e climáticas. O clima mudou, senhores e senhoras. Não adianta tapar o sol com a peneira. Vamos lembrar o seguinte, há 50 anos atrás, se dormia no Rio de Janeiro, General Dark, sem ar-condicionado, na Vila Militar. O senhor imagina isso hoje? Não? Aqui em Brasília ninguém usava ar-condicionado há 40 anos atrás. Não havia isso. E hoje nós não vivemos sem isso. Por quê? Porque o clima mudou. O clima mudou. Próximo. E a política? A política é especial, né? Ricardo fez um toque aí a respeito. São escravos das pesquisas de opinião. Todo político tem um marqueteiro e se ele chegar nesta plateia aqui, ele vai falar tudo aquilo que é música para os nossos ouvidos. Porque o marqueteiro vai dizer o que ele tem que fazer. Ainda estamos vivendo sob a ditadura dos conceitos de esquerda e direita, que estão abraçados na corrupção, né? Os dois. Agora, senhoras e senhores, existe algo mais anacrônico do que esses dois conceitos? Isso vem da Revolução Francesa, vem do final do século XVIII, da Assembleia dos Estados Gerais.
E ainda continua-se com essa visão. O Estado, a nação, ela tem que ter um caminho, um futuro. E cada governo vai buscar manter aquela rota, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas a rota é uma só. Infelizmente, isso não ocorre. Os políticos hoje, eles falam o que as pessoas querem ouvir, não têm compromisso com o futuro e vence a eleição o político, o melhor marqueteiro e capaz de reunir e interpretar maior volume de ideias para, digamos assim, enganar a população. Próximo. As grandes guerras de hoje, a das drogas, a nossa juventude está sendo atacada por isso aí. Nós temos que lutar contra isso. Não adianta querer fugir disso. A guerra das drogas é a guerra número 1 deste século XXI. Nós, dentro do Exército, vivemos isso dioturnamente com a juventude que recebemos nos nossos quartéis, que a imensa maioria é oriunda da periferia das cidades. Vem de lares destruídos e onde o consumo de droga e de álcool começa na mais tenra idade. O dinheiro ilícito, as armas leves e de destruição em massa, o terror, o tráfico de pessoas, as catástrofes ambientais, estamos vendo o que está acontecendo com essa temporada de furacões, e a guerra climática. Senhoras e senhores, por que os africanos saem do norte da África, se atiram no mar Mediterrâneo em embarcações improvisadas para atingir o sul da Europa? Porque estão esgotadas as condições de vida no norte do continente africano. Eu tenho falado para a juventude militar que nós ainda vamos matar e morrer nesse século XXI pelo clima. Militarização do espaço, satélites, drones, armas capazes de serem lançadas a grandes distâncias, vinda diretamente de uma posição geoespacial. Próximo, Ferraz. E a América do Sul? A América do Sul é um condomínio de países periféricos. Próximo. Está aqui, ó. Estamos desechados da maior linha de comércio mundial e esses nossos países têm muito pouco peso específico no concerto das nações. Próximo. Ainda tem um ideário obsoleto e sentimentos vivenciados na era colonial. Ainda todo mundo acha que o português é culpado de tudo, que o espanhol é culpado de tudo, não é? Como se nós não tivéssemos 200 anos já independentes. Defasagem tecnológica e contingente de excluídos. E aqui eu quero dizer que excluídos não são pobres. Nós que operamos nas favelas do Rio de Janeiro, na Maré, no Alemão, ali nós vemos a realidade do excluído, é aquele onde o Estado não chega. O Estado não retira o lixo, o Estado não mantém a escola, o Estado não mantém a unidade de pronto atendimento funcionando, o Estado não coloca o saneamento básico, o Estado não dá nada para essas pessoas. Aí quem é que dá? É o traficante. O traficante vende o gás, o traficante vende a internet, o traficante vende a TV a cabo, o traficante bota um médico lá dentro para atender a população. Esses são os excluídos. Próximo. Onde estão os líderes? Procurem líderes na América do Sul. E uma carência total de estratégia de desenvolvimento. Os nossos países dependem da exportação de itens primários e de pequeno valor agregado. Então está aqui, ó, nossos principais itens: ferro, petróleo, açúcar, soja, cobre, ouro. Esses são os principais itens de importação. Nada de produtos industrializados. Os grandes compradores, 35% do que se vende da América do Sul compra os Estados Unidos, 27% a China. São os dois grandes compradores. Próximo. Regimes políticos frágeis. Está aí, ó, Venezuela com problema, Equador com problema, Bolívia com problema. Insegurança institucional ligada à fragilidade dos regimes. E aqui, senhoras e senhores,
Temos conflitos regionais adormecidos. Muita gente acha que o nosso entorno próximo é tudo tranquilo e não é. Vamos lá. A Venezuela tem uma pendência com a Guiana em torno da região do Essequibo. Existe a região do Triângulo do Ouro no Suriname. A Colômbia e a Venezuela têm uma pendência por essa Península Guajira, que é uma questão de exploração de petróleo. O Equador e o Peru foram à guerra há 20 e poucos anos atrás. A Bolívia perdeu território para todo mundo aqui. Bolívia e Peru fizeram uma guerra contra o Chile, foram batidos, a Bolívia perdeu a saída para o mar. A nossa fronteira com o Paraguai tem guerrilha, tem brasiguaio, tem sem terra, tem tudo que tem direito. Uruguai e Argentina estão brigando pela questão das fábricas de celulose na beira do Rio Uruguai. Então, e vamos lembrar o seguinte, todo mundo fala espanhol e nós falamos português. Próximo. Diplomacia paralela, regida por atores não institucionais e com estratégias, em tese, pouco transparentes. Mas nós sabemos que são bem transparentes. Qual é a diplomacia paralela? Está aqui, ó, o Foro de São Paulo, que todos os senhores e as senhoras conhecem muito bem. Mas em algumas plateias que eu compareço, o pessoal desconhece. Está aqui, ó, criado em 1990. Olha quem está aqui, ó, sentadinho aqui, ó. Amigo lá do nosso, na época ainda, o Fidel Castro. O que o Fidel Castro fez? Quando acabou o ouro de Moscou, ele criou essa organização. Próximo aí, Ferraz. É a mais vasta organização política que já existiu na América Latina. Participam todos os governantes esquerdistas do continente. Mais de 100 partidos legais e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e ao sequestro. Tínhamos as Farc agora vão virar um partido político, e o Movimento de Esquerda Revolucionário Chileno, entre outras. O Foro de São Paulo está atuando? Está atuando. Próximo. Está aqui, ó. Segundo encontro, 15 de julho. Solidariedade a quem? Lula e a Venezuela. Então, esse pessoal não desiste nunca. Hã? Aquela história sou brasileiro e não desisto. Aqui, ó, essa turma aí não desiste. Próximo. Aqui temos condições favoráveis à atuação daquela criminalidade transnacional, inteligência dos grandes países, ONGs, grandes empresas e decisões das organizações multilaterais. ONU, OTAN, decisões desses grupos nos influenciam. Somos vulneráveis àquelas ameaças globais e aqui estão os maiores produtores de droga. Bolívia, Peru, Colômbia na cocaína e Paraguai na maconha. E quem é o grande mercado consumidor? O Brasil. Tudo que eles produzem ou vem para cá ou vai na direção dos Estados Unidos e da Europa. Essa é a realidade. Próximo. Chegamos ao nosso Brasil. Como é que anda das pernas no nosso país? Ninguém tem dúvida do nosso porte estratégico, né? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 7.500 quilômetros de costa, 17 mil quilômetros de fronteira, com 11 países diferentes. E aí é importante, senhoras e senhores, soluções para a nossa questão de fronteira não é igual de outros países. Olha o tamanho da nossa fronteira e a quantidade de gente com quem a gente se liga. Vamos lembrar o seguinte, ó, os Estados Unidos faz fronteira com quantos países? 2. Um é o Canadá. Tem algum problema na fronteira com o Canadá? Nada. O outro é o México. São 3.200 quilômetros de fronteira com o México. E eles, com todo o aparato que tem, não conseguem controlar aquilo lá. Então, fronteira, muitas vezes, a imprensa, determinados formadores de opinião, colocam determinadas coisas que não condizem com a realidade de um país como o nosso. E cada cantinho da nossa fronteira é diversificado. Eu fui comandante de brigada, lá na Cabeça do Cachorro, no noroeste do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira. Eu tinha 1.500 quilômetros de fronteira de selva, 900 com a Colômbia e 600 com a Venezuela. É quase a metade do que os Estados Unidos têm com o México. Crise política, preciso discorrer da crise política, de todo o esgotamento do modelo implantado a partir da Constituição de 88,
que um dos partidos políticos existentes hoje chamou de presidencialismo de cooptação? Preciso discutir da baixa representatividade dos poderes da República. Preciso tratar da forma como nós temos uma proliferação de partidos que não representam a ninguém. Algum dos senhores e as senhoras se sentem representados por algum partido político existente? Está coerente com as ideias que a gente comunga? Então nós precisamos reformar a nossa política, com urgência, para que ela viva com P maiúsculo e não com P minúsculo. A crise psicossocial, a crise de valores da sociedade, Ricardo tratou dela. O Ricardo esgotou praticamente a minha palestra. Essa crise, ela está atacada onde? Na célula máter da sociedade, que é a família. A partir do momento que se busca destruir a família, nós vimos agora essa questão do Banco Santander patrocinando uma exposição onde até zoofilia era mostrada para crianças. A que ponto a gente chega? Eu vou abordar mais ela mais adiante. Mas eu vou falar agora da crise econômica. Pode tocar aí, Ferraz. É o nosso Harvey. Né? O Harvey lá nos Estados Unidos, ele destruiu o Houston. E aqui? Começa na Constituição de 88. Aquela de não sei quantos artigos, não sei quantas emendas. A Constituição Cidadã, que regula do alfinete ao foguete, regula o horário de trabalho do bancário, os juros. O artigo 5º, que tem 70 e tantos direitos individuais, né? O falecido Roberto Campos jocosamente dizia que um dos itens lá está dito que todo brasileiro tem direito à vida. Quando ele morresse, a família entraria contra o Estado, porque deixou ele morrer, já que todo mundo tem direito à vida. Né? Cheia da palavra direito e pouquíssima da palavra dever. Dali tivemos a hiperinflação. Todos os senhores e senhoras estão lembrados do final do governo do Sarney, né? 89% de inflação ao mês. Talvez o pessoal mais novo aí não lembre. Mas saía o dinheirinho da gente e nós íamos correndo para o supermercado, tentando ir na frente do cara da maquininha, porque ele já vinha remarcando os preços. Era essa forma que nós vivíamos. O Plano Real derrubou a hiperinflação. E aí nós partimos para um ajuste fiscal que, ao longo dos últimos 16 anos, buscou equilibrar receita e despesa. Porque, minha gente, governo é igual à nossa casa. A gente não pode gastar mais do que ganha. Se eu gasto mais do que ganho, eu vou para o cheque especial. Se eu estouro o cheque especial, eu vou estourar depois o cartão de crédito. E, por último, eu vou para o agiota. É igualzinho. Fizemos as privatizações, a busca do equilíbrio das contas e uma matriz econômica, macroeconômica, digamos assim, com a meta da inflação. No ano anterior se definia a meta do ano seguinte, a flutuação do câmbio e a taxa de juros, buscando manter a inflação sob controle. E aí o que aconteceu? Aí entrou essa dupla. Lula 2, que o Lula 1, ele estava controlado pelo Palocci ainda, que agora é um médico frio e calculista, né? E a doutora Dilma, né? Ela já tinha falido uma loja de 1,99, faliu o país, foi fácil. Olha qual era o mote da Dilma: gasto é vida. Então vamos gastar, né? Para que os senhores tenham uma ideia, a senhora e a senhora tenham uma ideia. Ao longo desse período, os gastos do governo aumentaram 51% acima da inflação. E a arrecadação aumentou 14%. Não pode dar certo. Criar essa nova matriz econômica. Endividamento de famílias e empresas, valorizar o câmbio, as desonerações fiscais, ou seja, primeiro começou com determinados setores, tendo um alívio no pagamento dos tributos. A partir daí, né, todo mundo quer sua sinecura, seu privilégio. Não, eu também quero. De modo que, no final das contas, ninguém mais estava pagando tributo, ou estava pagando de forma reduzida. E a redução dos juros por decreto. E aí os famosos subsídios. Os explícitos, que são as desonerações, e os implícitos. É o que era
BNDES, Caixa, Banco do Brasil. O BNDES captava dinheiro a 13% no mercado e emprestava a meia dúzia. A diferença coberta pelo Tesouro. Mas coberta como? Com dinheiro que o Tesouro tinha? Não, com título da dívida pública. E aí a dívida foi aumentando. Os senhores sabem quanto está a dívida hoje do PIB? 74% do nosso PIB. São 4,7 trilhões de reais que nós estamos devendo. A contabilidade criativa do Arno Agostinho, né, o velho trotskista lá do Rio Grande do Sul, e aí levando ao atraso nos pagamentos. Por quê? A Caixa paga os benefícios, auxílio-desemprego, benefício de prestação continuada, e o governo tem que ressarcir a Caixa. Aí o governo não ressarcia, pedalava, jogava para o outro ano e deixava o prejuízo na conta da Caixa. E aí, déficit fiscal, né, e aumento da dívida. Observem o déficit. 2012 nós tínhamos superávit. Isso aqui é resultado primário. Resultado primário é conta de padaria. É receita menos despesa. Não entram aí os juros da dívida pública. Então, 104 bilhões em 2012, 2013, 91, aqui ó, 2014, tínhamos que fazer o diabo para sermos eleitos. Não era isso aí? Menos 32,5, 15, menos 111, 16, menos 154 e agora menos 159 bilhões. Essa é a situação do governo brasileiro, senhoras e senhores. Eu tenho alertado meus companheiros na minha instituição sobre isso, porque em determinado momento o Estado pode quebrar. A economia, ela anda, mas a economia estatal, ela não está andando. Próximo. E o resultado final disso aí? Se criou um novo regime fiscal. Qual é o novo regime fiscal? A pizza do governo é uma. O que é que ela aumenta para o ano seguinte? De acordo com a inflação do período de julho de A-1 até junho de A. Esse é que o orçamento só pode aumentar nisso. Então, engessou o orçamento. E a vida real? Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Em consequência, vai aumentando a parte da pizza das despesas obrigatórias e aquilo que se chama de despesas discricionárias, que são o investimento e o custeio da máquina pública, vai sendo comprimido. E aí o governo para. Ele vai ficar só pagando gente. Até quando? Prazo é 2022. Em 2022, se nada for feito, o orçamento da União será todo consumido pelas despesas obrigatórias. Próximo. Para cumprir a meta, está aqui que eu falei, o governo tem que cortar gastos com custeio e investimento, e com isso falta o recurso para saúde, educação, defesa. E em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Próximo. E aí eu trago essa frase do Roberto Campos, uma conclusão parcial, né? Que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que a inteligência é limitada, infelizmente. Essa é a realidade. Próximo. Pode ir, Ferraz, isso aí já... Bom, nichos de... Volta, Ferraz. Perdão. Nichos de pobreza preocupantes aqui no nosso país. A infraestrutura logística. Nós construímos um modelo inicial montado em cima de rodovias, não conseguimos ter a interoperabilidade. Não é possível que com 7.500 quilômetros de costa, com portos, a gente tire uma carga do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte em lombo de caminhão. Próximo. Bases institucionais do nosso país frágeis. Aplicação desequilibrada das expressões do poder nacional. Só temos 1,2% do comércio mundial. E dependemos de tecnologias alienígenas. Não dominamos todos os ciclos tecnológicos. Defesa e segurança são precárias. E a atividade de inteligência, ela se tornou maldita com o fim do período dos presidentes militares. É chamado de ditadura militar. O período de 1964 a 1985 é deboche. Porque os mesmos que chamam de ditadura militar chamam Fidel Castro de presidente. Próximo.
atores à margem da lei, abrigados em áreas e segmentos carentes da população e em atividades envolvidas pelo Estado. Então, aqui estão os dois grandes grupos de bandido que nós temos. Aquele bandido que nos assalta na rua, que rouba o celular, que rouba o carro, que dá um tiro num pai de família na esquina para tirar qualquer troco que o cara tenha, e a turma do colarinho branco, a turma dos 51 milhões. Né? A turma como o nosso Carlos Arthur Nussmann, que tinha mais dinheiro em casa que no banco. Né? Eu acho que ele não confia nos bancos, deve ser algo dessa natureza. Sociedade carente de coesão cívica. Sociedade brasileira está anímica. Ela mal e porcamente ela se robustece para torcer pela seleção brasileira. Ou então sai brigando entre si em qualquer jogo de time de futebol. Crescimento insuficiente e o Estado é partidarizado. O partido assume, ele loteia tudo. Tal ministério é do Cicrano, o outro é do Beltrano, e aquilo é porteira aberta. Coloca quem ele quer lá dentro e vamos dar um jeito, né, de fabricar dinheiro. E aí a gente se lembra sempre daquele personagem do Justo Veríssimo, né, do Chico Anísio, o Justo Veríssimo, né, aquele deputado que só queria uma mamata, uma negociata, é o que nós vemos. Índices preocupantes de corrupção. Próximo. Então está aqui o mapa da corrupção no mundo. O Brasil ocupa a posição 179. Os Estados Unidos é o 18º, olha aqui na América do Sul. O Uruguai é o 21º. E a Dinamarca é o país menos corrupto do mundo. Próximo. O aparato de segurança pública é frágil, obsoleto e comissões institucionais precariamente definidas. Senhoras e senhores, a polícia vive o pior dos mundos. Se ela age como polícia, reprime, prende, mata, a equipe dos direitos humanos aí, da Maria do Rosário e Jean Willis e outros, né, Randolfo Rodrigues, por aí afora, vai cair em cima da polícia. Observem, leiam uma página do Globo, qualquer dia da semana. Os senhores encontrarão o seguinte relato. Na comunidade do Pavãozinho, na localidade conhecida como Vietnã, o grupo de policiais estava patrulhando e encontrou marginais armados e houve o confronto. Queriam que houvesse o quê? Que a polícia fugisse e deixasse os marginais armados tomando conta da área. Então a polícia vive o pior dos mundos. Tem que mudar isso. Somos suscetíveis a todas aquelas ameaças transnacionais. Dificuldade para garantir as vias do nosso comércio. A nossa marinha, a nossa força aérea, sucateadas. E o Estado? É caro, minha gente. O Estado é muito caro. Somos extremamente burocratizados. Em tempos de tecnologia, intenso uso da tecnologia de informação e comunicações, ainda tem carimbo, hein? Ainda tem carimbo. Corporativista em alguns segmentos do funcionalismo. É só o privilégio. Valorização assimétrica de servidores e práticas obsoletas na máquina pública. Então esse é o quadro que nós estamos vivendo. Próximo. E aí vamos ver como é que é o Estado moderno. O que se espera do Estado hoje? Próximo. Não há dúvida que houve um aumento exponencial das demandas sociais. O Estado tem muita coisa para prover. E aí, todos os estados do mundo têm uma redução da sua capacidade financeira. Todos enfrentam uma crise fiscal, que ela tem que ser combatida. Os padrões de referência são os países mais desenvolvidos. Nós não vamos nos basear na Somália, não vamos nos basear no Sudão. O nosso povo, ele quer o quê? Ele quer um padrão FIFA, né? É o padrão FIFA, que foi cunhado. O cidadão cliente hoje, ele não aceita mais ser tratado como uma pessoa de segunda categoria. Se ele paga imposto, ele quer a restituição daquele imposto. Se ele paga IPVA, ele quer rua calçada, ele quer estrada que não seja esburacada, não é? Ele quer segurança. A extensão dos direitos sociais aumentou, não é? Nós tínhamos a massa dos excluídos, é um fator desestabilizador. Tem que entender isso. E há uma reação à cultura burocrática e à má qualidade do serviço público. O servidor público, o próprio nome está dizendo, ele tem que entender que ele presta serviço à comunidade. Ele não está fazendo favor para ninguém. Próximo.
Fundamentos econômicos de hoje. Disciplina fiscal. Eu arrecado, eu gasto. E aí tem que priorizar os gastos. É a famosa escolha de Sofia. Se formos lá para o primeiro capítulo do livro do Adam Smith, da Riqueza das Nações, o que se diz? Canhão ou manteiga. Mas tem que haver uma escolha. Reforma tributária e liberalização financeira. O regime cambial e liberalização comercial. Ninguém pode temer investimento estrangeiro. Nós ainda estamos naquela... Não, vão tomar a Amazônia, vão, comprar as terras na fronteira. Não podemos temer isso. Se nós não temos poupança interna, nós temos que usar a poupança externa. Privatização, sim. Desregulação, vamos liberar as coisas. E a questão da propriedade intelectual. Próximo. Nova gestão pública, gestão profissional no setor público. Não pode contratar qualquer um. É meu amigo, agora eu dou um cargo de confiança. Padrões explícitos e medidas de desempenho. A meritocracia. Tem uma massa de gente que trabalha no serviço público, você fala meritocracia, ele começa a tremer. ênfase nos controles, está aí, Tribunal de Contas, né? Todos eles pressionando. Satisfação do cidadão e na qualidade do serviço. Autoridade delegada, não pode ter centralização ao excesso num país do tamanho do nosso. E competição, a competição faz bem. Disciplina e parcimônia no uso dos recursos. E está aqui, ó, extenso uso das novas tecnologias. Próximo. E a governança? Estado é entendido como um organismo plural. Especificar os objetivos das políticas públicas é a famosa transparência. E aí levando a interação com a sociedade, o uso das redes, a comunicação hoje, ela flui pelas redes. Relações baseadas na confiança e contrato. Políticos com liderança. E a transparência, que eu já me referi. Próximo. E aí o Estado se transforma de um Estado de serviço, produtor do bem público, em um Estado que serve de garantia à produção do bem público. Então o Estado ele tem que encolher para fazer isso. De um Estado ativo, provedor solitário do bem, é um Estado ativador, fomentador, que aciona e coordena os outros atores a produzir com ele. E de um Estado dirigente ou gestor, é um Estado cooperativo, que produz o bem público em conjunto com os outros atores. Isso é a transformação, senhoras e senhores. É o caminho. Próximo. Vamos chegar então aqui à nossa conclusão. Qual é o significado disso tudo? O problema, segundo Joseph Nye Jr., que para todos os estados no século XXI, que há cada vez mais coisas fora de controle, até mesmo dos mais poderosos, devido à difusão do poder para os atores não estatais. Temos que conviver com isso. Próximo. Cenários do Brasil. Esses cenários têm sido difundidos aí, né? O final antecipado é a queda do Temer, o sucesso parcial é a economia entrar nos eixos, o Temer não sofrer mais nenhuma denúncia, e o sucesso amplo é, o Estado bate numa picareta em algum lugar, jorra petróleo, ouro, e aí o Estado volta a enriquecer, né, de uma forma terrível. Mas o que nós estamos vendo é o que os analistas políticos chamam de sarneização, né? E se nós lembrarmos o que foi o período do presidente Sarney, não é, tutelado pelo doutor Ulisses Guimarães e a parcela do PMDB, não é, sem capacidade de influenciar em nada, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Guardadas as devidas proporções. Próximo. E como superar isso? Reforma tributária. A quantidade de tributos que nós temos leva a uma evasão. Por que até hoje a gente não consegue implementar o imposto de valor agregado, o IVA, que existe em tudo que é país? Até os nossos vizinhos têm. A reforma fiscal para reduzir o custo do Estado. Um novo pacto federativo.
digitalização e virtualização dos serviços públicos, dentro daquele caminho da modernidade, e revisão da gestão do funcionalismo profissional, analisarmos a questão da estabilidade. O cara tem que ter algo que o ameace. Ninguém pode passar a vida achando que está tudo tranquilo. É aquela famosa história do paletó na cadeira. Privilégios. Greve. Como é que o funcionalismo pode ter direito de greve? E ter estabilidade? E aqui, minha gente, existe a maior de todas as reformas, que é a reforma moral, em cima dos valores da sociedade, da questão psicossocial, a reforma cultural. Nós carregamos dentro de cada um uma herança cultural tripla. Nós temos a herança cultural ibérica, que é a do privilégio e da sinecura. Todo mundo quer se dar bem. Temos a herança cultural indígena, que é da indolência. É o índio deitado na rede e a mulher cavando lá, carregando o filho. E temos a herança cultural africana, que é a da magia. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. A molemolência, o samba, nós somos melhor, a embaixadinha. Nós temos que romper esse ciclo. Essa é a realidade. Próximo. E aqui eu quero tocar em dois aspectos da minha profissão, porque eu estou falando de valores. Nós temos formação específica e aperfeiçoamento constante. É importante que os senhores e senhoras entendam isso. Militares, eles estudam nas mesmas escolas. A gente se conhece desde cedo. É diferente do profissional civil, que um é formado por uma universidade na Bahia, outro no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo e vão trabalhar numa empresa em Mato Grosso. Não se conhecem. São formados de forma distinta. Nós não. Nós viemos desde cedo. Colégio Militar, Escola Preparatória, Academia Militar, Escola de Aperfeiçoamento, Escola de Estado-Maior. Por isso que se diz, no caso específico do Exército, que o Exército é pequeno e tem muros baixos. Ou seja, todo mundo sabe de todo mundo. Ninguém engana ninguém. Disponibilidade permanente. Nós somos militares 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 por mês, 365 por ano. Não é porque acabou o expediente que eu vou botar um brinquinho na orelha e serei outra coisa. Não, eu sou militar. Não deixo de ser, jamais. Proibição de participar de atividade política. Não tem política no quartel. O milico que quer ir para a política, ele vai entrar em licença para tratamento de interesse particular. Se for eleito, tchau, vai embora. Se não for eleito, ele volta. Proibido sindicalização e participar de greves. Senhores e senhoras já imaginaram se tivéssemos o sindicato dos cabos de soldado, o sindicato dos tenentes, o sindicato dos oficiais superiores e dos generais. Seria um sindicato fortíssimo esse, não é? Com alta capacidade de mobilização. E greve não tem. Não tem essa história de sentar no chão e não vou. Tem o famoso RDE, o Regulamento Disciplinar do Exército. Já dizia Osório, é fácil a missão de comandar homens livres. Basta mostrar-lhes o caminho do dever e o RDE. Princípios rígidos de hierarquia e disciplina. Então, é uma estrutura hierarquizada e disciplina. A disciplina não significa subserviência. A disciplina significa o quê? Que nós vamos debater, estudar uma linha de ação e no momento que o comandante decide, mesmo que não seja aquilo que eu achava melhor, eu vou cumprir. Isso é a disciplina. Direitos trabalhistas? Não tem. O militar tira serviço, terminou amanhã às 8 horas da manhã, ele vai para o expediente normal. Ele não vai ganhar hora extra, ele não vai ganhar adicional de insalubridade. Não tem nada disso. Não há, não tem FGTS. É característica da profissão. A mobilidade com suas consequências para a família. Eu morei em 23 casas diferentes ao longo dos meus 46 anos de serviço. Minha esposa, ela começou a namorar comigo, eu era aluno do colégio militar. Foi noiva do cadete, casou com um aspirante. Carregou a casa nas costas ao longo de todo esse período. Meus filhos estudaram em dos colégios mais distintos do Brasil. Mas nada impediu que nós constituíssemos um núcleo familiar, alegre e coeso.
mas é uma característica. E no mundo de hoje, onde a força de trabalho da mulher é importantíssima, as nossas esposas têm uma dificuldade tremenda de se inserir no mercado de trabalho. E hoje é necessário. Antigamente o provedor resolvia tudo, hoje não resolve mais, porque as necessidades são muito maiores. Não é? Agora mesmo, meu neto mais velho fez 14 anos, queria um computador gamer. Pô, que diabo de computador gamer? R$3.000. Eu digo, pô, como é que é possível isso? Né? Antigamente, quando o cara fazia 14 anos, ele ganhava um livro, um joguinho e estava muito satisfeito. Pô. Né? Dedicação exclusiva. Milico só pode ser milico. Nós não podemos ter outra profissão. Só tem 2 grupos no seio, no estamento militar, que pode trabalhar fora. É a turma de branco, a turma da saúde e os professores. O resto, se eu agora sou general de exército, eu resolvo abrir agora o termo moderno, né? Food truck, né? Eu resolvi abrir um food truck ali na praça lá do Cruzeiro. O general Vilas Boas, se souber, ele vai me botar em conselho. Né? Nós não podemos ter outra profissão, porque é dedicação exclusiva. Risco de vida faz parte da profissão. Aqui embaixo está obscurecido, é o vigor físico. Não importa idade, posto ou graduação. Nós somos submetidos a teste físico e temos que estar em excelentes condições. Faz parte da profissão. Próximo. E temos um juramento, onde estão todos os nossos valores. Todos nós, um dia, juramos isso perante a nossa bandeira. Então, quando eu digo incorporando o meu exército brasileiro, eu estou mostrando o espírito de corpo. Quando eu prometo, eu estou declarando um compromisso. Cumprir as ordens das autoridades. Está aqui a disciplina. Respeitar os superiores hierárquicos. Está aqui a hierarquia. Tratar com afeição os irmãos de arma, camaradagem. Com bondade os subordinados. Volta e meia falam que nós não somos, somos truculentos. Aqui todos nós juramos a dignidade da pessoa humana. A dedicação, dedicar-me inteiramente. O patriotismo a quê? Ao serviço da pátria. O senso de missão, cuja honra, integridade e instituições, o quê? Defenderei. E a abnegação, com o sacrifício da própria vida. Então, minhas senhoras, meus senhores, a gente nunca se acha melhor do que ninguém, mas podem ter certeza que os militares constituem um grupo especial de homens e mulheres. Próximo. E, finalmente, eu deixo como mensagem, como guerreiro de selva, 5 anos de Amazônia, uma das leis da guerra na selva, que eu considero fundamental nos tempos difíceis que estamos vivendo. Temos que aprender a suportar o desconforto e a fadiga sem nos queixarmos e sermos moderados em nossas necessidades. E podem ter certeza de uma coisa, foi muito claro, né, o que foi dito aqui pelos nossos companheiros da mesa. Nós vamos vencer, nós somos maiores que isso tudo, nós vamos ultrapassar isso, porque o conjunto do povo brasileiro, ele é melhor que esse bando todo. Tenham confiança. Muito obrigado pela atenção. Podem sentar-se, por favor. Eu pediria aos componentes da mesa, por gentileza, que retornassem aos seus lugares, para que nós possamos dar continuidade, respondendo às perguntas da plateia.
Tranquilo, pode estar sossegado. Não pense comigo, não. Bom, General Mourão, a sua brilhante apresentação, haja vista o aplauso de pé do nosso auditório. Temos aqui 6 perguntas. Como eu falei que ia fazer 5, ia passar as demais para a sua assessoria, nós vamos fazer as 6. Vamos mandar uma para lá. Então, serão as 6, ok? Inicialmente, o irmão João Mendes da Silva. Ele pergunta, entre 1970 e 2000, o Brasil duplicou a população. Os jovens estão sendo cooptados pelo crime. O que o Exército está fazendo para transformar essa situação em patriotas? O que, já que a família e os políticos não fazem, se você conseguiu compreender, eu posso repetir. Entendi. Entendeu? Entendido. Agradeço aí a pergunta, né? Vamos fazer uma digressão aqui. Desde que a gente ingressa na força, né? E quando nós chegamos nos quartéis ali, como jovem, eu cheguei como aspirante em Cruz Alta, lá no interior do Rio Grande do Sul, aos 22 anos de idade, e aí você se depara com aquela rapaziada que na época eram 3 anos mais novos do que eu, 19 anos tinham, né? Grupo que incorporava ao Exército. E nós temos um sistema de instrução militar. Esse sistema ele trabalha tanto a parte, digamos assim, operacional, né, de transformar aquele rapaz num soldado, como trabalha na parte dos valores, né, daquilo que nós chamamos da área afetiva. E esse é um trabalho constante, que é feito pelos oficiais, pelos sargentos, né? Ele tem uma série de palestras, né, digamos assim, de reuniões, né, onde são debatidos esses temas, onde se procura transmitir ensinamentos que vão desde a própria história do país, da história da unidade a qual ele está pertencendo, né, discutindo sobre a cidade, sobre o Estado, né? Então existe toda uma transmissão de conhecimento para essa juventude. Agora, é óbvio que o Exército tem as suas limitações, né? Se nós fôssemos um exército de 1 milhão de homens, nós atingiríamos um público muito maior. Mas hoje, o que ocorre? Né? Nós incorporamos anualmente em torno de 70 mil jovens. São esses que fazem o rodízio dentro da força. Porque diferente do Exército que nós tínhamos há 40 e poucos anos atrás, a tecnologia requer que nós tenhamos um núcleo de soldados profissionais para manejar esses equipamentos. Eu não posso, da noite para o dia, entregar um carro de combate alemão, o painel dele é igual de um helicóptero, na mão de um jovem de 19 anos recém-incorporado. Ele vai ter que passar por uma fase, vai viver aquele ano dele como recruta. Se ele tiver um aproveitamento, ele poderá, dentro da nossa linguagem, engajar, né? Ou seja, ele permanecer mais tempo, né? E aí ele vai trabalhar com esses equipamentos mais sofisticados. Se nós fôssemos um exército maior, nós atingiríamos maior parte da juventude, pode ter certeza disso aí. Mas nós não nos omitimos jamais, em nenhum momento, e se pudesse, aqui que eu não tenho nenhuma transparência para mostrar de como funciona o sistema de instrução militar, os senhores teriam noção disso aí. Espero que tenha respondido a pergunta. Próxima pergunta que eu vou fazer ao senhor. Quando da estada aqui do general Vilas Boas,
ele respondeu isso aqui com muita propriedade, quando foi perguntado por que não havia intervenção militar no país. E ele respondeu com uma clareza para mim, que ficou marcado para mim. Ele falou que, primeiro, a chance é zero. Segundo, é que as pessoas veem nas Forças Armadas, e foi demonstrado aqui, a disciplina e a hierarquia, que não acontece na sociedade civil. Então, que achando que as Forças Armadas é o tábua de salvação. Então, a pergunta é o seguinte: a Constituição Federal de 88 admite uma intervenção constitucional com o emprego das Forças Armadas. Os poderes executivos e os legislativos estão podres, cheios de corruptos. Não seria o momento dessa intervenção, quando o presidente da República está sendo denunciado pela segunda vez e só escapou da primeira denúncia por ter comprado, entre aspas, membros da Câmara Federal? Observação: fechamento do Congresso, com convocações gerais em 90 dias, sem a participação dos parlamentares envolvidos em qualquer investigação. Gente nova. Excelente pergunta. Primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então, estou falando aqui de uma forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número 1, na legalidade. Número 2, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número 3, não ser o Exército um fator de instabilidade, ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem. Nós temos uma terminologia militar que se chama o Cabral, né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Nós temos planejamentos muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que as senhoras e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85. Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade. A próxima pergunta tem muita relação com essa que o general acabou de explicar. Irmão Hannes Kozlovski, você está satisfeito com a resposta? Que é basicamente o mesmo assunto, tá ok? Muito obrigado. Antônio Carlos Benício.
Senhor general, na sua visão estratégica, como o senhor visualiza a questão da água no contexto mundial? A pergunta. Bom, eu toquei aqui na questão das guerras climáticas, né, e falei ali no esgotamento das fontes, né, eu coloquei fontes de energia, né, a água ela não deixa de ser também uma fonte de energia. Nós aqui no Brasil temos água em abundância, apesar de estar faltando em alguns lugares, né. Nós temos os aquíferos, temos aquífero na Amazônia, temos o aquífero Guarani, temos esses nossos rios caudalosos e inúmeros países no mundo, principalmente na África, seja a saariana ou a subsaariana, essas populações estão esgotando esse recurso. É um recurso que começa a sair do controle. Então, nós temos um temor muito grande, é óbvio que num futuro haja uma tentativa de colocar populações que estão em situação totalmente desesperadora dentro do nosso país. Então, esse problema da água é um problema sério, nós estamos vendo isso aqui no Distrito Federal. Vamos colocar uma fotografia pequena. Para quantos milhões de habitantes foi planejada isso aqui? Acredito que 1,5 milhão, 2 no máximo. Nós estamos com 3 milhões de habitantes, as fontes são as mesmas. Então nós temos que, número 1, colocar uma cultura de que a água ela tem que ser poupada, porque nós não temos essa cultura. E número 2, defender o grande número a grande quantidade de reservas que nós possuímos. Isso é uma tarefa das Forças Armadas. A primeira tarefa é uma tarefa do mundo político, do mundo, de toda a população, de aprender a preservar esse bem que é a água. Essa é a minha visão. Humberto Serrano. Como está a infraestrutura das Forças Armadas do Brasil? Não por seu ideal, mas por sua capacidade de combater os desmandos existentes e a sustentação da segurança de nossa pátria. Há uma visão do Exército que possa estabilizar nosso país? Eu me referi aqui, o Exército ele trabalha com preparo e emprego. O preparo é nós aprontarmos toda a nossa tropa operacional para cumprir a missão em termos genéricos, vamos colocar. Toda vez que nós tivermos uma crise, nós aproximamos aquilo que nós chamamos das tropas de pronto emprego. O que são hoje as nossas tropas de pronto emprego? São a Brigada de Infantaria Paraquedista, a 12ª Brigada de Infantaria Leve, que fica no estado de São Paulo, a Brigada de Aviação e o Comando de Operações Especiais. Então, qualquer crise, esses se aproximam primeiro e iniciam a contenção da crise. Seja ela uma garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, seja um problema de fronteira na Amazônia, seja um problema de fronteira no Mato Grosso, seja uma crise de segurança pública no Nordeste. A partir daí, nós temos capacidade de preparar novas tropas e, num prazo de 3 a 4 meses, substituir as forças de pronto emprego. Essa é a nossa concepção estratégica. É dessa forma que o Exército atua. Então, para as ameaças que nós vislumbramos hoje, nós estamos preparados. Essa é a realidade. E a última pergunta, do irmão Ricardo Mussi. Embora sejamos totalmente a favor da paz, no mundo atual, uma nação não dispor de arma nuclear e com isso o poder de dissuasão não é uma temeridade? Não resta a menor dúvida, né? Isso aí ocorreu lá no governo do presidente Collor, quando o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, se fechou lá o campo de prova de cachimbo e nós perdemos essa capacidade, essa produção. Apesar pelos trabalhos que a Marinha vem fazendo para o submarino nuclear, nós, em futuro muito próximo, temos condições de dominar todo o ciclo nuclear. E aí, senhoras e senhores, veem que a questão da Coreia do Norte, um país, se nós formos olhar no Concerto das Nações,
totalmente insignificante, com uma população submetida, né, a uma ditadura feroz, mas ele tem a sua arma nuclear. E esses exercícios que ele vem fazendo, nada mais é do que aquilo que nós chamamos de dissuasão. É para mostrar que ele tem capacidade de chegar a um gigante, ele tem um canivete que ele pode enfiar na barriga do gigante e o gigante vai sangrar. Nós há muito tempo lutamos, né, dentro da nossa marinha, principalmente, pelo submarino nuclear, pela capacidade de dissuasão que ele apresenta, e principalmente, se ele for dotado de armamento nuclear, né, ele se torna uma arma extremamente poderosa. Então, a realidade é que, se nós abandonamos isso, nós oferecemos um flanco, né? Essa é uma realidade, não tem como contestar isso. Bem, agradecemos as perguntas de todos e, evidentemente, as belas respostas. E, nesse momento, eu passo a palavra ao presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, o nosso irmão Ricardo. General, senhoras e senhores, eu prometo que não vou fazer outra palestra. General, nós queremos agradecer imensamente essa noite brilhante que o senhor nos proporcionou e, sobretudo, por deixar gravado no coração e no íntimo de cada um de nós que nós devemos ter esperanças e que não estamos e não vamos caminhar sozinhos. Que nós podemos contar com as Forças Armadas em defesa da sociedade brasileira, em defesa desse nosso grande país. E eu quero pedir ao meu soberano grão-mestre, Marcos José da Silva, que, por favor, passe a mão do nosso irmão e general Antônio Mourão a medalha comemorativa dos 195 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil. O general não pode ser tapado. Ato contínuo, eu peço ao nosso presidente honorário da Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil, irmão Múcio Bonifácio, que faça chegar a vossas mãos o conjunto de louça comemorativo aos 195 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil. General, o Grande Oriente do Brasil comemorou recentemente 195 anos. E é uma organização que respeita muito o Exército Brasileiro. Então, essa lembrança, nós esperamos que o senhor a cultive com a mesma tradição com que faz em relação ao Exército Brasileiro. Obrigado, irmão. Ato contínuo, eu peço ao nosso grão-mestre do Distrito Federal, irmão Lucas Gaudiano, e ao meu grão-mestre Edmo Muniz de Pinho, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil no estado do Rio de Janeiro, que entreguem ao nosso irmão e general essa moção de congratulações do Grande Oriente do Brasil. Coronel, é um prazer e uma honra muito grande, em nome da nossa Assembleia Federal Legislativa, essa homenagem ao Exército Brasileiro e na sua pessoa, general. Muito obrigado. Para encerrar nossa brilhante noite de hoje, eu passo a palavra ao nosso soberano grão-mestre para suas considerações. Apenas desejar uma boa noite a todos,
e que o grande arquiteto do universo, que é Deus, esteja sempre presente em nossa atividade, assim como, general, protegendo o nosso querido Exército e as nossas Forças Armadas brasileiras. Obrigado. Que assim seja. Obrigado. Um abraço a todos. Estão todos convidados ao coquetel que nós estamos oferecendo em homenagem ao nosso irmão e general no nosso salão de eventos. Por favor, pode se dirigir até lá. Muito obrigado.